Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Abandonou porque, Nhonho? Abandonou porque não dá mais. Tudo beleza, pessoal, semifinal aqui da FTX Crypto. A gente tem os seguintes jogadores aqui disputando. Ian Nepomniachtchi venceu o Fabiano Caruana, passou para a semifinal. Wesley So venceu o Maxime Vachier-Lagrave, passou para a semifinal. Tivemos Magnus Carlsen e Nakamura. Magnus Carlsen passou e Radjabov contra Guiri, foi o Radjabov quem foi para a semifinal. Então aqui a gente tem Ian Nepomniachtchi contra Wesley So, serão 2 dias aqui de semifinais, eu vou mostrar as partidas aqui do primeiro dia. E Magnus Carlsen contra Teimur Radjabov também aí. Engraçado que se o Carlsen vencer e o Nepomniachtchi vencer, a gente vai ter na final aí Carlsen e Nepomniachtchi, o mesmo duelo que teremos no final do ano aí, né? Bom, no final do ano a coisa é certa, será Carlsen contra Nepomniachtchi. Aqui a gente ainda não sabe. Bom, vamos ver então. Aqui primeiro eu vou mostrar a partida do Nepo contra o Wesley So. As 3 primeiras partidas que eles jogaram terminaram empatadas. Vamos então à 4ª partida aqui do primeiro dia. Temos Ian Nepomniachtchi com as peças brancas, abrindo aqui com o cavalo em F3. O Wesley So responde com D5. Temos aqui G3, cavalo em F6. E agora bispo aqui em G2. E6 foi jogado, roque, bispo E7, preparando aí para fazer o roque, D3. Roque colocando o rei em segurança. E aqui cavalo de bem D2. O Ian Nepomniachtchi está jogando o ataque índio do rei, pessoal. Vamos ver que legal ele jogando aqui. C5, E4. Agora cavalo C6 e torre 1. O ataque índio do rei é essa configuração aqui do fianqueto na ala do rei. Os cavalos aqui em D2, F3. O peão em D3, E4. E muitas vezes aqui com a torre 1. Era um ataque que às vezes era jogado pelo Mikhail Tal também. Vamos ver aqui, B5, a ideia típica é as brancas vão... O Fischer também jogava de vez em quando, Bob Fischer. As brancas vão atacar na ala do rei, as pretas vão atacar na ala da dama, basicamente. E5 atacando aí o cavalo D7 e cavalo em F1. O peão de E5 está muito bem protegido por enquanto. A5 foi jogado e agora o Wesley So vai para esse batalhão aqui na ala da dama. E o Nepomniachtchi não pode ficar por baixo, segue aqui com H4. Temos B4, agora bispo em F4, colocando forte presença aqui no peão de E5, isso para poder combater um possível F6. Então agora A4 foi jogado e aqui A3, é importante o Nepomniachtchi também prestar um pouco de atenção aí na ala da dama. B por A3, torre B8 e agora cavalo aqui em E3. O cavalo manobrou, não vai ficar lá em F1 para sempre. Agora bispo B7 foi jogado C4, olha que interessante, aqui atacando o centro, abrindo um ataque aqui para cima do peão de A4. O Wesley So responde aqui com cavalo B6 e aqui temos C por D5, cavalo por D5, aqui o Wesley So entrega o peão de A4, faz essa provocação, mas ele quer capturar. Aqui tem a possibilidade, né, de capturar o bispo, não sei se é isso que ele quer, vamos ver como seguiu na partida. Mas aqui é interessante notar, né, que ele poderia ter capturado aqui com o peão de E. Você fala, por que não com o peão de E? Fica tudo protegido, né? É que aqui o Nepomniachtchi ganharia a casa de F5 para o cavalo e ficaria muito forte na posição, essa entrada aqui na ala do rei, tá? Então por isso aqui o Wesley So faz o lance cavalo por D5 e deixa tomar lá em A4. Dama por A4, agora cavalo C3 atacando a dama vai para C4 e aqui dama em A5, Wesley So consegue colocar um cavalo bravo aqui em C3, a dama agora fica protegendo ele, aqui temos torre de A em C1, pilhando para cima do cavalo e o cavalo vai para a casa de B5. Cavalo C2 foi jogado e agora temos cavalo por A3 capturando o peão. Cavalo por A3, dama por A3, Wesley So recupera aí o seu peão. Temos bispo G5 agora aqui pelo Nepo, a torre de F em D8 e aqui algumas trocas aqui, bispo por E7, cavalo por E7, dama por C5, dama por C5, torre por C5 e agora o Wesley So fica com um peão a menos aqui temporariamente, mas ele segue com bispo por F3, bispo por F3 e torre por D3, o Wesley So recupera aí o seu peão. Essa turma calcula longe, né? Ninguém gosta de ficar com material a menos. A partida seguiu aqui com bispo E4, atacando a torre, torre D7 e H5. Nepomniachtchi continua atacando na ala do rei, mesmo sem as peças pesadas aí tudo. G6, agora Wesley So, rei G2, rei G7 e aqui torre em H1, seguindo com o ataque na ala do rei. Cavalo G8, segurando a casa de H6 e aqui torre de H em C1.
A G por H5 foi jogada aqui pelo Wesley So, torre H1 voltando aqui, né? Para as atenções para cima desse peão. E agora a torre B4 atacando o bispo. Temos bispo C2 e aqui rei H6, o Wesley So segura a rapadura aí, né? O Ian Nepomniachtchi entregou um peão, o Wesley So aceitou e agora vai protegendo aí o peão. Bispo D1 atacando e agora H4 aqui. O Wesley So, se for devolver o peão, quer pelo menos separar aqui os peões do Nepo. Bispo E2 foi jogado cavalo E7 e agora torre por H4 cheque, torre por H4, G por H4, né? Esse peão não tinha como ficar segurando, mas pelo menos aqui o Wesley So conseguiu com que os peões do Nepomniachtchi ficassem bem separados. Cavalo G6 foi jogado, agora atacando, principalmente aqui em H4, rei G3 defendendo e torre D4. Pressão total aqui do Wesley So para cima do Nepo, torre C4 defendendo, o Nepomniachtchi ainda vai encontrando recursos, mas agora não tem jeito, vai cair um peão. Torre por C4, bispo por C4 e aqui cavalo por E5. E o Wesley So tem um peão a mais nesse final, um final dificílimo de progredir aqui para as pretas tentarem forçar aqui uma vitória com um peão a mais. É um final muito difícil. Bispo B3, rei G7, F4 foi jogado aqui, expulsando o cavalo. Cavalo C6, bispo C2 e agora H6. Temos bispo B1, cavalo E7, rei G4, cavalo aqui em D5, rei G3, rei F8, rei G4. Aqui é o seguinte, o Nepomniachtchi botou o bispo longe, né, do rei para não tomar duplos de cavalo. E agora a ideia dele é deixar o bispo aí, ficar jogando rei 3, rei G4, vai mexer o bispo para lá e para cá. Ele tá pagando para ver como é que o Wesley So vai querer progredir nesse final. Cavalo em F6, cheque, rei F3, rei E7, bispo C2, cavalo H5, rei G4, cavalo G7, bispo B1, pagando para ver, F6, bispo A2, rei D6, levando o rei F3 e aqui H5, tirando a casa de G4. Rei G3, rei C5, Wesley So vai passando, vai trazendo o rei, bispo B3, rei D4, rei F3 e aqui rei D3. Temos bispo em A4 aqui pelo Nepo e agora cavalo aqui em F5 atacando o peão, né? Então aqui já a posição forte. Temos bispo B5 cheque, rei D4 e agora bispo E8. Então aqui o Nepomniachtchi ataca o peão de H5. Temos cavalo por H4 cheque, rei G3. Cavalo F5, cheque, rei F3 e cavalo G7. Wesley So joga muito finais. Ele conseguiu capturar mais um peão do Nepo e salvar aqui o dele. Tá atacando o bispo além de tudo. Bispo F7 foi jogado rei D5. Bispo G6, F5. Bispo F7, rei D6. E agora o Wesley So vai levando o rei pra cima desse bispo aí que tá meio preso. Rei G3, rei E7. Bispo G6 salvando o bispo, rei F6. Bispo H7 e depois de cavalo E8 aqui pelo Wesley So, Ian Nepomniachtchi abandona aqui a partida. Vitória do Wesley So no primeiro dia aí da semifinal, uma belíssima vitória, que luta, que final, hein? O Wesley So é um grande jogador de finais, conseguiu vencer aqui esse final e abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui realmente vai jogar o quê? Bispo G8, né? Seria uma possibilidade. Aqui estaria vindo cavalo C7 protegendo o peão e vai ganhar o bispo, né? Jogar um bispo H7 aí, tá vindo o rei G7. Acabou aí a história desse bispo aqui, né, na partida. Um final vencedor pro Wesley So. Interessante notar que aqui o Nepomniachtchi faz o lance bispo A4. No entanto, estudos mostram que bispo A2 consegue empatar e que bispo A4 perde. É muita loucura isso. Porque depois de bispo A2, por exemplo, o cavalo aqui em F5 atacando o peão, a ideia é continuar mantendo a pressão em E6, né? Então aqui, depois de rei F2, aqui teria que ser jogado, umas loucuras. Rei E4, aí sim bispo por E6, aqui rei por F4 primeiro, perdão. Aqui rei por F4, agora bispo F7 atacando o peão, poderia seguir cavalo G7 defendendo, e aqui, por incrível que pareça, se você coloca essa posição aqui nos table bases, as bases que zeram os finais de xadrez com 6 ou 7 peças, aqui a gente tem 2, 4, 6, 7 peças, e aqui os table bases dão essa posição como empatada, gente, que loucura, né? Mesmo que aqui as brancas vão perder esse peão, aqui depois de, por exemplo, bispo D5, rei G4, bispo B7, cavalo F5, bispo C8, rei F4, rei G2, cavalo por H4, cheque, rei H3 e cavalo G6. E esse final continua sendo empatado. Agora, entre esse final ser empatado e empatar é outra história, né? Falar ali que o Nepomniachtchi deveria ter jogado bispo A2 e não bispo A4 é um detalhe, assim, muito ainda longe, né? De partidas, assim, com 15 minutos, com 10 segundos de acréscimo e tudo mais, igual foi aqui, né?
mesmo em partida pensada, olha, é difícil dizer que um jogador conseguiria ir tão longe quanto vão aí os table bases, ou seja, os recursos aí de computador pra gente analisar, né? Agora, eu fiquei chocado que essa posição aqui é empatada. E você põe no table bases e eles provam lá mesmo que essa posição é empatada. Eu fiquei chocado, as pretas com 2 peões a mais, não é possível, né? E realmente vale a pena o estudo aqui dessa posição. Como é que pode, né? Isso aqui ser empatado. Mais uma belíssima partida aqui, então aqui o Wesley Son fez 99% de precisão, que maravilha, né? Não cometeu nenhuma imprecisão, jogou impecável. Aqui o Nepomniachtchi foi muito preciso também, escorregou nesse final, num detalhe técnico ali difícil de explicar. E o Wesley So conseguiu aí a sua vitória, portanto venceu o primeiro dia aí o Wesley So. Agora vamos olhar as partidas de Magnus Carlsen contra Teimur Radjabov, vamos lá. As duas primeiras partidas entre Magnus Carlsen e Teimur Radjabov terminaram no empate. E aqui a gente vai para a terceira rodada, então. Magnus Carlsen com as peças brancas, abre com o peão da dama D4, Radjabov cavalo F6, cavalo F3, G6, C4 e aqui bispo G7. Temos G3, o Magnus Carlsen vai fazer o fianqueto ali na ala do rei. Temos aqui C5, bispo G2, C por D4, cavalo por D4. A gente está jogando aqui praticamente uma siciliana invertida aqui com as brancas, né? Aqui roque, cavalo C3 e agora dama C7 aqui pelo Radjabov, pressionando o peão aqui de C4. Temos aqui cavalo D5, o Magnus Carlsen já bota fogo aqui no tabuleiro, né? Que história é essa? Deixando o peão? Claro que não, ele está atacando aqui em E7, né? Então cavalo por D5 e C por D5 e o peão está seguro. Temos dama B6, pressão total aqui no cavalo. Cavalo B3, protegendo o cavalo e protegendo também o peão de B2. E agora D6 aqui pelo Radjabov, quer jogar as outras peças, né? Elas precisam jogar. Roque, cavalo D7, bispo E3, a dama está atacada, dama em A6 e agora bispo D4, confrontando esse perigoso bispo de G7. Cavalo F6, mantendo os bispos em jogo e agora torre 1. Agora bispo D7 e aqui E4. Temos cavalo G4 aqui, o cavalo protegido pelo bispo, manobrando, possibilitando aqui a troca dos bispos de casas escuras. Bispo por G7, rei por G7, dama D4, cheque, rei G8. H3 expulsando o cavalo e esse cavalo veio de F6, ele não vai voltar para F6, ele estava mesmo de olho aqui na casa de E5, cavalo E5 pelo Radjabov e o Carlsen fala, tira esse cachorro daí, joga logo um F4, temos aqui cavalo C4, pressionando aqui a posição, é um cavalo incômodo, né, aqui ele não está atacando nada, mas fica de olho aqui em B2, né. É um cavalo que incomoda. E5 agora pelo Carlsen vai avançando, dama B6 propondo as trocas, praticamente forçando aqui as trocas. E aqui ele não é obrigado a capturar, a dama está protegida, mas se o Radjabov quiser ele vai poder trocar as damas. Rei H2 foi jogado, torre de F em C8 e aqui torre de A em C1. Temos dama por D4, cavalo por D4 e aqui bispo em E8, um lance curioso, né? Você pode falar assim, puxa vida, não queria capturar aqui o peão, né? Cavalo por B2 não podia ser jogado ao invés de bispo E8? Poderia, né? Então o curioso é isso, poderia ter sido jogado. É que aqui acho que depois de E por D6, E por D6, poderia seguir aqui, por exemplo, torre por C8, torre por C8, e torre aqui em B1, atacando o cavalo e atacando o peão de B7. Não tem nada de errado aqui, né? Dá pra complicar aqui, ó, jogar um torre C4, torre B2, torre D4, e aqui torre por B7, e aqui as brancas recuperam o peão, né? O Magnus Carlsen recuperaria aqui o peão. Então o Carlsen não tá perdendo um peão aqui em B2. Impressionante essa turma aí, o rápido cálculo que eles fazem, né? Então o bispo E8 aqui foi jogado pelo Radjabov e agora bispo, B3 aqui atacando o cavalo. Cavalo B6, E6, F6 avançando e agora G4. Temos torre C5 atacando o peão e aqui a torre por C5 eliminando um dos atacantes, D por C5 e cavalo E2. O peão aqui de D5 protegido por enquanto pelo bispo e aqui cavalo C8. Temos torre C1, aqui cavalo C8, foi um erro do Radjabov, foi um erro aqui e vai pagar um preço alto. Porque agora o Magnus Carlsen vai punir esse lance com o lance torre C1. Por que, Rafael? Não estou entendendo o que está acontecendo. Por que ele vai ser punido? Porque agora não tem como defender aqui o peão, o cavalo C8 foi problemático. Cavalo C8 cai no tema do garfo aqui, olha só o que vai acontecer. Se tentar proteger o peão de C5, tá vindo, por exemplo, com B6, protegendo aqui em C5, tá vindo D6, atacando a torre e o garfo será dado, né? Então depois de torre B8, D7, com uma posição vencedora aqui para o Carlsen. Então por isso aqui que esse lance cavalo C8 foi problemático, né? Depois de torre C1, não tem como proteger o peão.
cai no tema do ataque descoberto e do garfo, então aqui não tem o que fazer. Cavalo D6 foi jogado pelo Radjabov. O que poderia ter sido jogado no lugar então de cavalo C8? Uma ideia poderia ter sido torre D8, aqui pressionando o peão. Se A4, querendo expulsar o cavalo daí, aqui você não poderia capturar em D5 por conta de torre D1, o cavalo vai ser, fica cravado aí, né? Torre D1, bispo C6, cavalo aqui C3 e as brancas teriam uma posição melhor, né? O Carlsen teria uma posição melhor, então aqui teria que ter jogado torre D8 e depois aqui de A4, não cavalo por D5 e sim A5, parando aí o peão. E depois de torre C1, aí torre C8 segura tudo, né? Então isso aqui, o Temur Radjabov se seguraria aí na posição com esses lances. Mas depois de cavalo C8, vamos ver como seguiu então. Torre C1 atacando o peão, cavalo D6, não dá para proteger com B6. E torre por C5. O Magnus Carlsen capitaliza aí no erro do Radjabov, agora tem um peão a mais. Rei F8, rei G3, A5, cavalo C3, F5, agora G5, B5, o Radjabov vai tentando, claro, vai avançando na ala da dama, cavalo E2, B4 e agora cavalo D4. Temos A4, o Radjabov vai tentando abrir espaço para sua torre jogar, rei F2, A por B3, A por B3 e torre A1, a torre finalmente encontra um lugarzinho aí para jogar. Bispo em F3, torre A2, cheque, torre C2 cobrindo, torre A3 pressionando o peão, H4, o peão protegido por enquanto pelo cavalo, e aqui rei G7, temos torre B2, torre A7, cavalo C6 atacando aí a torre, aqui torre B7 em segurança, e agora rei E3 melhorando a posição do rei. H6, torre A2, aqui a torre na coluna aberta, H por G5, H por G5, torre C7, e depois de simplesmente torre A8 aqui pelo Magnus Carlsen, o Temur Radjabov abandona aqui a partida. Que sensacional. Aqui o Radjabov foi se segurando, né? Mas depois que caiu aquele peão em C5, a verdade é que o Magnus Carlsen foi só melhorando a posição das peças, ganhou muito espaço. E aqui o Radjabov foi jogando muito mais aí pra... né? Foi tentando, né? Mas já estava perdido. Aqui não tem mais o que fazer. Abandonou por quê, Rafael? Tem bispo aí, tá caindo aqui em C6. Abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui não dá, o peão tá bem protegido. O cavalo está bem protegido pelo peão e pelo bispo. O bispo está atacado. Mesmo que jogasse aqui bispo por C6, D por C6, por exemplo, cavalo B5, aqui não tem muito como continuar, né? Torre B8 está vindo. Aqui cavalo A3, por exemplo, está vindo rei D4. Ó. Dá para seguir com ideias assim. Rei D4, por exemplo, cavalo C2 cheque. Rei C5, cavalo E1 atacando o bispo. Aqui rei B6 seria uma possibilidade também, né? E aqui, enfim, acabou, né? A torre não tem mais para onde ir, né? Não adianta capturar o bispo, vai perder a torre e tem peão passado. Aqui é uma posição vencedora, né? Então, por isso aí que depois de torre A8, simplesmente o Radjabov abandonou. E torre C8, Rafael não defende? Torre por C8, cavalo por C8, acaba defendendo, mas aí teria cavalo por E7, olha que bonito isso, né? E aqui depois de cavalo por E7, seguiria D6, aqui dois peões passados e conectados imparáveis. Aqui se jogar um rei F8, tá vindo D7, e aqui acabou, né? E aqui acabou. Esse peão vai ser promovido. Se jogar um cavalo C6, simplesmente bispo por C6, né? Não tem como parar aqui a promoção do peão. Maravilhosa essa partida. Magnus Carlsen, então, na terceira rodada, consegue a sua vitória, sai na frente. Radjabov, para tentar empatar o primeiro dia, vai ter que vencer a próxima partida. Vamos direto vamos olhar o relatório e depois vamos à partida. 99% de precisão aqui para o Carlsen contra 87% de precisão para o Radjabov. Foi mais preciso o Magnus Carlsen, né? E a gente vê aqui que em algum momento perdeu a mão. Foi aquele momento que eu comentei que ele jogou aquele cavalo C8. A partir daí a gente vê que o gráfico estoura, né? E dali para frente foi questão de tempo para o Carlsen. E técnica, né? Tempo e muita técnica para o Carlsen fazer aí, forçar o Radjabov a abandonar a partida. Vamos então à quarta rodada. Quarta rodada, Radjabov de brancas, abre com D4. Aqui o Radjabov tem a obrigação de vencer para empatar o primeiro dia. Cavalo em F6, C4, E6, cavalo F3 e aqui o Carlsen segue com D5. Temos cavalo C3, bispo B4. Aqui então temos o bispo cravando aqui o cavalo, né? Então aqui chama a variante Ragozin, aqui do gambito da dama recusado. Não se preocupem com esses nomes, né? Mas a gente comenta aqui porque é o nome técnico, né? Mas não se preocupa se você não sabe. Na verdade, nem eu sei esses nomes. Bispo G5, aqui H6. Bispo por F6, dama por F6 e agora dama em A4, cheque. Opa, perdeu o bispo. Claro que não, essa turma não pendura assim. O Carlsen não ia pendurar no lance 7, né? Não normalmente. Aqui cavalo C6 foi jogado protegendo o bispo e aqui E3. Temos roque pelo Carlsen, torre C1 e agora dama G6.
E H4, olha só, o Radjabov vai para um ataque bastante diferente aí com H4. Torre D8, H5, aqui o lance do Firuza, né, pessoal? É o Alireza Firuza que gosta desses ataques com H4, H5. Dama em F6 e agora Torre H4. O que é isso? Trazendo a torre para o jogo, não vai dar rock o Radjabov. E5 pelo Carlsen. C por D5, torre por D5, aqui o cavalo tá cravado, né? O cavalo não pode capturar a torre, então D por E5, trocando mais peões, aqui B por C3, cheque primeiro, torre por C3, cavalo por E5, uma trocação danada, dama em E8, cheque, rei H7 e torre F4, que espetacular o que o Radjabov tá tentando fazer aqui, né? Ele não deu rock, deixou o rei no centro, foi para H4, H5, torre H4, torre F4, lindíssimo o ataque. Aqui dama D6 foi jogado pelo Carlsen e bispo em E2, finalmente aí segurando a casa de D1, né, para não levar checkmate. Agora F5 aqui pelo Carlsen e cavalo D4. E fica esse incômodo, né? O Radjabov fica incomodando aqui o bispo do Carlsen que não pode jogar, senão vai cair a torre. O rei também tá meio acuado aqui. A coisa tá complicada aqui pro Magnus Carlsen. C6 foi jogado e agora cavalo por F5. Então tirando proveito de que o bispo aqui não pode sair. A dama tá atacada agora, dama D8 aqui o Magnus Carlsen desesperadamente tenta trocar aí as damas. Dama por D8, torre por D8 e aqui cavalo D4. Bispo D7 foi jogado e torre E4. E o Radjabov então conseguiu um peão a mais, tá tranquilo na posição, tá com boas peças, tá atacando agora o cavalo, torre 8, torre C5, atacando mais uma vez o cavalo, cavalo em F7 e agora bispo D3, ameaçando todo tipo de ataque descoberto aqui, até a sequência de mate. Então aqui rei H8 foi jogado torre por E8, torre por E8 e aqui B4. O Radjabov com um peão a mais, agora vai melhorando a posição das suas peças, cavalo D6, bispo G6 atacando a torre, torre E7 e aqui A4. Aqui o Radjabov então vai com esse ataque da minoria de peões, 2 contra 3. Vamos ver como segue, rei G8, rei E2, melhorando a posição do rei, cavalo E4 atacando aí a torre volta para C2 e aqui cavalo em F6. Temos B5, ataque da minoria, C por B5, A por B5, e aqui o peão protegido pelo cavalo, A6, aqui pelo Carlsen, B por A6, B por A6 e torre B2. O Radjabov conseguiu fazer essa limpa aí na ala da dama, conseguiu espaço agora para suas peças. Bispo em E8, torre B8, pressão total no bispo, rei F8 e agora cavalo em F5 atacando a torre. Torre em E6, temos torre em A8 pressionando o peão, cavalo D5 e agora o Radjabov vai ganhar mais um peão, né? Bispo por E8, torre por E8 e torre por A6. Mas o Magnus Carlsen não vai desistir tão cedo. Cavalo em F4, cheque, o peão não pode capturar o cavalo porque está cravado. Rei F3, cavalo por H5, o Carlsen recupera o peão. E agora G4, perseguindo o cavalo. Cavalo em F6 e aqui, no entanto, o Radjabov captura mais um peão. Cavalo por H6, né? Aqui tentando desviar o defensor do cavalo de F6. E aqui então cavalo em E4, colocando em segurança e agora ameaçando o cavalo aqui do Radjabov. Temos cavalo em F5, cavalo G5, cheque, o Carlsen continua na luta. Rei G2, torre B8, aliás é uma característica do Carlsen, né? Nessas partidas assim com tempo, com menos tempo, ele continua jogando. Cavalo D4, agora rei F7, levando o rei para a luta. E aqui torre A5 atacando o cavalo. Cavalo E4, temos torre E5, cavalo F6 e agora F3. G6, rei G3 e torre B1, o Carlsen passa a torre para o fundo. Torre B5 propondo trocas. E aqui o Magnus Carlsen decide trocar as torres, é muito perigoso não trocar. Então aqui torre por B5, cavalo por B5 e agora G5. Temos cavalo C3, rei G6 e depois de F4 aqui pelo Radjabov, o Magnus Carlsen finalmente abandona aqui a partida, né? Esse final com 2 peões a menos, cavalo contra cavalo, os peões aí conectados e tudo mais. É um final vencedor aqui para as brancas, o Carlsen sabe disso. E aqui sem recursos mais na posição, ele decide que é hora de abandonar. Radjabov conseguiu uma vitória no momento importantíssimo, empatando o match no primeiro dia da semifinal, portanto, amanhã no segundo dia eles partem aí de igualdade, né? Partem aí de igualdade, uma belíssima vitória aqui do Radjabov. Agora tem uma pérola escondida nessa partida, pessoal, uma pérola escondida aqui no lance dama D6. O Radjabov vai para essa ideia de H4, H5, torre H4, torre F4, essa ideia é maravilhosa.
O Carlsen se assusta aqui, vai para dama D6 e acaba tendo aquelas complicações todas. Aqui ele teria um lance bonito, que seria o lance dama B6, olha que loucura. A gente encontra essa análise com computadores, eu acho que é difícil um ser humano encontrar o que eu vou mostrar para vocês. Aqui pressionando em B2, né, querendo partir para cima da torre. Então um lance bastante lógico aqui seria B4, aqui o peão fica protegido pela torre. E aqui o Magnus Carlsen teria o lance bispo G4, é muito difícil de encontrar isso. Deixando aqui, abrindo um ataque descoberto para cima da dama, e depois de dama por A8 poderia seguir bispo por F3, G por F3, e aqui tem um lance que empata para as pretas, que seria o lance dama por B4, olha que loucura isso, atacando aqui a torre, e não tem um jeito de defender essa torre, né? Então aqui a outra torre não consegue se juntar para defender ela, se não cai, então o único lance que teria que ser jogado aqui seria torre por B4, e aqui, claro, as pretas estão empatadas. Como assim empatadas? Aqui teria perpétuo, olha que loucura de posição, teria cavalo por F3, cheque, o rei não pode sair daqui, teria que jogar rei E2, e aí cavalo G1, cheque, rei E1. E a gente teria esse bonito empate aqui, né? Seria uma loucura aqui, somente um cavalo e a torre contra a dama, duas torres e bispo, né? Mas a gente teria essa questão aí do perpétuo, né? Agora, ser humano, para ver isso, né? Com pouco tempo no relógio, muito difícil, mas eu queria mostrar para vocês essa pérola que existia aí nessa partida, né? E a gente teve aqui essa precisão altíssima do Radjabov, 97.3 contra 93.2% de precisão aqui para o Carlsen. Então, uma belíssima vitória aí do Radjabov. Beleza, pessoal, é isso. Esse foi o primeiro dia aí da semifinal do FTX Crypto. Se você gostou, deixa seu like, deixa sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez,